Eclesiastes 5, versos 1 a 7. Assim diz a palavra do nosso Deus. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Santíssimo Deus, tua palavra foi lida e a tua palavra é a verdade absoluta para a nossa vida. Nós carecemos de ti, Senhor, no entanto, para entender esta palavra. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo que está aqui para te adorar e para ouvir de ti. Nós nos achegamos para ouvir e não para fazer sacrifícios de tolos. E por isso, Senhor, dá-nos um coração que guarda esta palavra que ouvimos, para não pecarmos contra ti. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amados, este é o 10º sermão que fazemos no livro de Eclesiastes. Então hoje seria basicamente aí a 10ª vez que eu remontaria o cenário que a gente está imaginando para esse livro. Lembra? A gente sempre começa ali, logo no início do sermão, falando do cenário que a gente imagina. E a pergunta é, você se lembra? Você se lembra do cenário que a gente montou para Eclesiastes? É a 10ª vez que eu vou repetir esse cenário hoje. Quem é o Eclesiastes? O que significa a palavra Eclesiastes? Quem é o autor do livro? Quem é a audiência do livro? Qual foi a passagem que foi exposta na semana passada? Você lembra? Lembra do título do sermão? Lembra dos pontos? Não, aí está indo longe demais, né? O título. Lembra do que foi falado? Você meditou no que foi falado? Você aplicou à sua vida o que foi falado? Onde estão as suas anotações? Você que tem filhos pequenos, onde estão os desenhos que eles fizeram na semana passada? Você os revisitou nessa semana? Conversou com eles a respeito? Verdade seja dita que todos nós respondemos não a alguma dessas perguntas, e talvez até a maioria de nós respondeu não a maioria dessas perguntas. No entanto, nós nos achegamos para ouvir, não é? Onde está a nossa audição? Sobre isso que a palavra de Deus nos falará neste dia. Vamos revisitar o cenário? Estamos falando de Eclesiastes na perspectiva de que ele é um livro evangelístico. Eclesiastes é uma palavra grega que significa pregador. Quem é o pregador? Salomão. Salomão prega a quem? A toda a humanidade. Na nossa imaginação, toda a humanidade mandou seus representantes, os seus reis, pagãos, que vieram até o palácio de Salomão para ouvir da sua sabedoria, assim como a rainha de Sabá tinha feito. Salomão quer desencorajá-los de viverem como ele viveu durante um tempo da sua vida, apegados à vaidade debaixo do sol, para convencê-los de que eles precisam temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, porque Ele é o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que vive nos céus, muito acima do sol. E logicamente, quando a gente fala de evangelizar, a gente vai falar sobre cultuar a Deus. E assim, Salomão chega neste assunto agora, o assunto de é necessário cultuar a Deus. Os pagãos entendiam muito bem a ideia de culto. Eles cultuavam também, claro que cultuavam falsos deuses. E não só cultuavam falsos deuses, como cultuavam mal esses falsos deuses.
O culto pagão era uma espécie de reunião de várias pessoas que criam no mesmo Deus e serviam o mesmo Deus para tentar manipulá-lo. O culto era uma manipulação da divindade, uma tentativa de fazê-la ouvir as suas petições por meio de palavras mágicas e assim convencê-la a agir em seu favor. Esse é o culto pagão. Salomão quer ensiná-los de que esse não é o culto verdadeiro ao Deus vivo e verdadeiro. Salomão quer ensiná-los de que o culto verdadeiro é diferente. Devemos guardar o pé. Devemos temer a Deus. Este é o primeiro imperativo e o último imperativo dessa passagem. No verso 1, guarda o pé. No verso 7, teme a Deus. E assim, o título do sermão desta manhã é: tenha temor no culto a Deus. Tenha temor no culto a Deus. A passagem se divide em duas. Então, por causa disso, nós teremos 2 pontos. Nós teremos basicamente 2 respostas à pergunta: como eu posso demonstrar temor a Deus no culto? Como eu posso ter de fato temor a Deus no culto? 2 respostas. Nos versos 1 a 3, a resposta é: levando a sério o que você ouve. E nos versos 4 a 7, levando a sério o que você fala. Então, o título: tenha temor a Deus no culto. Em primeiro lugar, levando a sério o que você ouve. Em segundo lugar, levando a sério o que você fala. As crianças que desejam ilustrar isso com um desenho, crianças, vocês podem fazer um desenho que vai ficar até um pouquinho engraçado hoje. Mas eu quero que isso leve você a pensar naquilo que você deve fazer no culto a Deus. Eu quero que você desenhe você e sua família no culto a Deus. Pode ser de pé cantando, pode ser sentado no momento do sermão, no momento das orações. Não tem problema, qualquer momento do culto. Você deve desenhar você e sua família no culto a Deus. Só que você vai desenhar todo mundo com a orelha desse tamanho e a boquinha desse tamanho. Tudo bem? Todo mundo. Você, papai, mamãe, irmãozinho, irmãozinha, quem vier para o culto com você, todo mundo. Orelha grande, boca pequena. Porque no culto a Deus, nós devemos nos achegar para ouvir. E ouvir de verdade. E ouvir não é só escutar. Ouvir é obedecer, acreditar naquilo que a gente ouve. Então, desenha você com um ouvido bem grande e uma boca bem pequenininha. Porque a gente deve ter temor de falar no culto. O culto não é lugar para a gente ficar conversando, para a gente ficar batendo papo. O culto é um lugar em que a gente aprende a ter reverência diante de Deus e tomar muito cuidado quando nós oramos, quando nós cantamos a Deus, porque nós devemos falar aquilo que lhe agrada e levar a sério aquilo que a gente fala. Tudo bem? Então faça esse desenho e os pais, claro, vão usar este desenho para relembrar a mensagem deste culto durante a semana. Vamos lá, meus irmãos. Então, em primeiro lugar, tenha temor no culto a Deus, levando a sério o que você ouve. Esta é a mensagem dos versos 1 a 3. O texto começa com uma ordem: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. A expressão guarda o pé significa ser cuidadoso, ter reverência, cuidar com os seus caminhos. Olha lá o que você vai fazer no culto a Deus. Guarda o pé. É a primeira vez que Salomão dá uma ordem direta em Eclesiastes. Primeira vez que ele olha para a sua audiência e fala para eles fazerem alguma coisa. Então, aqui nós temos uma ordem, um mandamento. Salomão está verdadeiramente chamando a sua audiência para uma mudança não só de mentalidade. Não quer só que eles mudem o jeito de pensar. Ele quer uma mudança de atitude, um arrependimento, uma transformação de vida para aqueles que o ouvem. E essa mudança de atitude está esclarecida no restante do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. O contraste é feito entre o culto que é prestado ao Deus vivo e verdadeiro com temor e o culto prestado aos falsos deuses, feito à moda pagã. Existe um culto verdadeiro e um culto pagão. O culto verdadeiro é aquele que o indivíduo se chega para ouvir, enquanto que o culto falso é aquele que o indivíduo só chega para falar. Como assim? No culto verdadeiro, o indivíduo vem para ouvir a Deus.
ele quer ouvir a voz de Deus e aprender com Deus. No culto falso, no culto à moda pagã, ele quer chegar para falar palavras mágicas, oferecer sacrifícios. Esses sacrifícios são feitos por tolos que de maneira ignorante fazem aquilo que é mal. Tudo aquilo que é feito no culto à moda pagã é feito para manipular a divindade, mas o Deus vivo e verdadeiro não se deixa manipular pelas suas orações, pelas suas promessas, pelas suas canções, pelos seus votos. Nada pode manipular o Deus vivo e verdadeiro. Então, chegar-se para ouvir é melhor. Nos cultos pagãos, havia esses rituais de palavras mágicas, então é por isso que no verso 2 ele continua dizendo que você não deve se precipitar com a sua boca, e nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Não tente manipular o Deus vivo e verdadeiro, porque ele não se deixa manipular por palavras vazias. A razão vem logo depois, porque Deus está nos céus e tu na terra. O Deus vivo e verdadeiro habita acima do sol. E você é uma mera criatura. Lutero comenta esse texto, ou alude a esse texto, dizendo que Deus é soberano nos céus e nós somos vermes na terra. Quem acharíamos nós que somos para manipular o Deus vivo e verdadeiro no culto a Ele? Não. Então não te precipites com a tua boca. Não acha que você vai chegar no culto aqui para falar e para fazer Deus fazer aquilo que você quer. O que não é incomum nos nossos dias. O que não é incomum no meio evangélico. Pessoas que se chegam ao culto achando que pela presença deles aqui e pelas suas lágrimas e as suas palavras e aquilo que eles fazem no culto, Deus então vai ficar feliz com eles e agora vai então demonstrar favor à sua vida, vai fazer aquilo que eles querem. Não é assim. Deus está nos céus e nós estamos na terra. Ele é o Criador e nós somos criatura. E assim termina o texto. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Como é comum a Salomão, ele termina com um provérbio. No verso 3, o provérbio é: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Como todo provérbio, ele é meio enigmático, né? Poucas palavras, meio difícil de entender, de interpretar, até de traduzir às vezes. Mas a ideia é mais ou menos a seguinte: assim como o sonho se manifesta com muitos trabalhos, se concretiza com muitos trabalhos, quando você sonha, você precisa de muitos trabalhos para manifestar o seu sonho, para trazê-lo à realidade. Assim também, as palavras tolas, ou a voz do tolo, se concretiza com o seu muito falar. O sonho se concretiza com muitos trabalhos, e a voz do tolo se concretiza com muito falar. Você sabe que alguém é tolo quando ele chega no culto a Deus e acha que pode manipulá-lo. Você sabe que alguém está com a voz do tolo quando ele se achega para falar, em vez de chegar para ouvir. No culto, a voz que importa é a de Deus e não a sua. É isso que Salomão está ensinando para esses reis pagãos. Então, terminamos com aquilo que ele falou logo no começo. Resgatamos essa tese. Melhor é chegar-se para ouvir e falar pouco. Tenha temor de Deus no culto, levando a sério o que você ouve. Começamos este sermão com perguntas, e de fato este é um sermão com perguntas muito difíceis. Vamos perguntar agora sobre o seu estado atual. Onde você está agora? O que você veio fazer aqui? Onde você está e o que você veio fazer? Se a sua resposta não começa, ou pelo menos inclui, o seguinte: eu estou na presença de Deus e vim aqui para ouvir a voz dele, então a palavra de Deus está corrigindo sua resposta neste exato momento. Esta deveria ser a sua resposta. Eu estou na presença de Deus e vim aqui para ouvir da sua voz. A história da Bíblia é a história do único Deus vivo e verdadeiro que criou todas as coisas para a sua glória. Criou o homem à sua imagem e o colocou no jardim do Éden, que era a sua casa, para ali morar com ele. O homem rejeitou o privilégio de habitar na casa de Deus e foi expulso da casa de Deus. No entanto, Deus, desde a eternidade, já tinha um plano de resgatar o homem por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e assim fazer do universo inteiro a sua casa.
E ele começa a colocar esse plano em prática, chamando Abraão, que constrói altares na terra prometida, e depois, na peregrinação no deserto, o povo de Deus constrói o tabernáculo para que pelo tabernáculo Deus andasse com o seu povo, e depois, estabelecido na terra prometida, o povo constrói o templo. E naquele templo, então, nós temos uma casa que é chamada pelo nome de Deus. No entanto, nós sabemos que esse templo foi queimado, foi destruído. E assim o Antigo Testamento termina somente com uma promessa. A promessa dada por meio do profeta Ageu é de que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira. Na primeira casa, no tabernáculo, no templo, nós tivemos um advento, uma chegada da glória de Deus. Nós lemos em Êxodo que a glória de Deus encheu o tabernáculo, e nós lemos no primeiro livro dos Reis que a glória de Deus encheu o templo. Mas a glória de Deus não encheu o templo reconstruído na época de Esdras. Nós não lemos isso na Escritura Sagrada. A promessa da descida da glória de Deus ficou mais para frente. E mais para frente ela veio. E ela veio em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus veio como o Verbo encarnado, cheio da glória de Deus. E o Evangelho de João faz questão de dizer que nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, que o corpo de Cristo de Jesus é o verdadeiro templo. Lembra daquela passagem? Destruam este santuário e eu o reconstruirei em 3 dias. Mas ele falava do santuário do seu corpo. O corpo de Cristo é a casa, o templo de Deus. E agora, unidos a ele, nós somos corpo de Cristo, nós somos santuário do Espírito. Na nossa dispensação, o lugar da glória de Deus não é nem aqui, e nem lá, nem neste monte, nem naquele monte. O lugar da glória de Deus é onde o seu povo está reunido, é a igreja em adoração ao Senhor, em espírito e em verdade. O lugar da glória de Deus é o povo de Deus em culto a Deus. Então o culto é o lugar para encontrar a Deus, no dia separado por Deus para a adoração. Por isso que Hebreus diz que nós entramos no Santo dos Santos. É aqui que nós estamos, o lugar da presença de Deus. Nós estamos diante do Deus vivo e verdadeiro, no lugar em que, na antiga aliança, o sacerdote, sumo sacerdote, entrava uma vez por ano, tremendo de medo, tendo que ter pago já pelos preços dos seus pecados e feito purificação por si e pelo próprio tabernáculo para poder entrar no Santo dos Santos. Pois bem, é aqui que você está, espiritualmente, no verdadeiro, pelo novo e vivo caminho que é Cristo Jesus. E assim, na presença do único Deus vivo e verdadeiro, nós estamos ouvindo e Ele está falando. Se o Senhor está falando, então essa não é a hora de você falar. Essa é a hora de você ouvir. Essa não é a hora de você se preocupar com outras coisas, se preocupar com o seu emprego, se preocupar com os trabalhos de sexta-feira que ficaram para amanhã, se preocupar com o fato de que amanhã você vai chegar ao seu trabalho e vai encontrar isso ou aquilo, se preocupar com os jogos da Copa do Mundo que vão acontecer à tarde, se preocupar com responder às suas mensagens no WhatsApp. Não é hora de falar, é hora de ouvir. No culto a Deus, devemos ter temor de Deus para ouvi-lo. Ouvir da sua voz. E ouvir é mais do que captar o som nos ouvidos. Ouvir é captar a mensagem, a verdade na alma. Ouvir não é vibrar o tímpano com as ondas sonoras. Ouvir é tremer o coração com a voz do Deus vivo e verdadeiro, que ordena que haja temor na sua casa, que ordena que nós guardemos o pé quando nos adentrarmos na casa do Senhor. Entender a palavra, obedecer a palavra. Você tem ouvido? Você tem entendido a palavra e obedecido a palavra? Você está ouvindo neste momento? A palavra de Deus te faz tremer? A palavra de Deus te conduz ao verdadeiro arrependimento? Aquilo que você ouve fica no seu coração? Você medita nisso ao longo do dia do Senhor? Medita nisso ao longo da semana? Conversa disso com outros irmãos? Repete isso para a sua família no culto doméstico? Você ouve? Você ouve de fato? Tenha temor, amado irmão. Tenha temor no culto a Deus, levando a sério o que você ouve. Então, em primeiro lugar, vimos que devemos ter temor no culto a Deus, levando a sério o que ouvimos. E dos versos 4 a 7 aprenderemos que devemos ter temor a Deus no culto, levando a sério o que
falamos. Nos versos 1 a 3, a tese é que é melhor chegar para ouvir do que chegar para falar. Não dá para manipular Deus, esqueça. Mas isso não significa que não iremos falar nada no culto a Deus. Isso é mentira. Nós falamos, nós todos aqui já falamos neste culto a Deus. No culto a Deus nós faremos promessas a Deus, estabeleceremos compromissos, cantaremos, oraremos e devemos levar tudo isso muito a sério. A partir do verso 4, o interesse de Salomão se volta para os votos. Votos são promessas, ok? Coisas para as quais você se coloca diante de Deus e diz, eu farei isso, eu farei aquilo. E assim, a palavra de Deus diz no verso 4, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. O que você prometeu, cumpra. E cumpra rápido, não se demore em cumprir. Por quê? Diz o verso 4 ainda, porque não se agrada de tolos. Perceba que o verbo agradar não tem sujeito. Quem é que não se agrada? Deus não se agrada? Eu não me agrado? Ninguém se agrada? De fato, a verdade é que ninguém se agrada de tolos. Nem Deus, nem nenhum de nós. Ninguém se agrada de uma pessoa que fala e não cumpre. Ninguém se agrada de um mentiroso. Ninguém se agrada de alguém que diz que vai fazer alguma coisa e não faz alguma coisa ou demora para fazer alguma coisa. A obediência deve ser rápida, da primeira vez. Papai mandou, você obedece. Da primeira vez. Sem pestanejar. Sem dizer, mas eu quero. É a mesma coisa que o nosso Pai Celestial. Papai Celestial mandou. A gente obedece. Da primeira vez. Sem pestanejar. Sem fazer birra. Sem se jogar no chão. Adultos e crianças. Então, Deus não se agrada de tolos. Deus não se agrada daquele que vota e não cumpre. Por isso o verso 5 diz, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. É melhor não falar nada do que falar e não cumprir. Por isso que Hebreus 10, o texto que nós lemos, fala que é terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Pior do que um ímpio que não conhece a Deus é aquele que diz que conhece e não conhece. Porque este vai dar conta de cada palavra frívola diante de Deus. Esta pessoa esteve no culto a Deus e falou coisas a Deus, votou coisas a Deus, fez promessas a Deus, mas não pode cumprir. Ai dessa pessoa. Ai de nós que estamos aqui e falamos a Deus e não em verdade. No verso 6, nós temos uma questão de tradução também. Eu quero ler na NVI, o início do verso 6. Na nossa tradução diz, não consintas que a tua boca te faça culpado. Uma melhor tradução, como na NVI, diz assim, não permita que a sua boca o faça pecar. Falar diante de Deus e não cumprir é pecado. E este pecado vai te fazer culpado diante de Deus. É um pecado que nós temos quando nós cantamos e falamos a Deus e não cumprimos. E não adianta tentar achar uma desculpa para esse pecado. O verso 6 continua assim, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Quem é o mensageiro de Deus, o anjo de Deus, segundo essa passagem? À luz de Malaquias 2,7, nós entendemos que o mensageiro de Deus é o sacerdote. Então a imagem que nós devemos ter na mente é alguém que veio no culto a Deus, fez os seus votos, as suas promessas, cantou, orou diante de Deus, e aí depois ele chega diante do sacerdote e diz, rapaz, não, peraí, foi sem querer, eu não sabia o que eu estava fazendo, foi inadvertência, foi um pecado sem intenção, eu não sabia o que eu estava fazendo, assim, você entendeu errado o que eu falei, não foi bem isso que eu quis dizer, puxa vida, veja bem, então vamos deixar isso para lá, você entendeu errado, não era bem isso que eu queria. O texto diz, não faça isso. Não diga ao mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque não foi. Você votou a Deus. Cumpra aquilo que você votou. Não dá para deixar para lá. E o restante do verso 6 vai dizer então que, por causa dessa palavra, Deus vai se irar contra você. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra? A ponto de destruir as obras das tuas mãos. O Senhor vai se irar contra você. Ele vai destruir as obras da sua mão. Ele é soberano, muito acima de nós. Ele conhece o coração e as obras de cada um. Ele é o justo juiz. Como já citamos e o Senhor Jesus Cristo afirmou, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E assim Salomão encerra no verso 7 com mais um provérbio. Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras.
Falar demais é como sonhar demais, é vaidade, é frustrante, ilusório, é passageiro. Para de falar tanto. Fale com sabedoria. Leve a sério o que você fala. Prometeu? Cumpra. Tenha temor no culto a Deus, levando a sério o que você fala. Porque é assim que o texto termina. Tu, porém, teme a Deus. Amados irmãos, estamos aqui primariamente para ouvir a voz de Deus. É isso que a gente veio fazer. Nossas orelhas estão desse tamanho, nossa boca desse tamanho. Nosso trabalho aqui é ouvir o Senhor. Nós vimos aqui para ouvir. No entanto, nós não permaneceremos calados. O culto é um trabalho, é um serviço prestado a Deus. É por isso que não se cultua online. Eu vou cultuar online. Não vai. Não tem como. Porque online você não está no meio da congregação, no Santo dos Santos, fazendo votos a Deus. É um bom exercício espiritual você estar em casa vendo essa mensagem. Não é ruim, mas não é culto. Culto é presencial. Porque aqui você está na igreja reunida, diante do Deus vivo, para falar a Ele. Falar a Ele. Falar. Falar a Deus. No culto a Deus. E assim nós precisamos levar a sério aquilo que nós falamos na presença de Deus. Precisamos levar a sério as orações que fazemos. Entenda uma coisa, meus irmãos, quando o presbítero Jairo, o presbítero Jackson nos conduziram a Deus em orações, eu também, todos nós estávamos orando com estes homens, todos nós. Por isso que as orações no culto são muito sérias, porque elas conduzem todas as pessoas a falar. O que nós dizemos no final da oração? Amém. É verdade, eu concordo. As palavras dele são as minhas palavras. E, portanto, nas orações no culto a Deus, todos nós estamos nos comprometendo com Deus. Todos nós estamos louvando a Deus. Todos nós estamos dizendo, Senhor, somos pecadores. Todos nós estamos dizendo, consagra-nos a Deus. Todos nós estamos dizendo, queremos viver mais contigo. Todos nós. E precisamos levar a sério essas orações. São palavras nossas diante de Deus. São votos diante de Deus. Então, durante as orações, não feche os olhos e comece a pensar na morte da bezerra. Não, isso não é bom para você. Isso vai fazer mal para você. Pense no que está sendo dito. Repita o que está sendo dito. Porque são palavras suas também. Leve a sério essas orações. E faça daquela oração as palavras da sua alma ao Senhor. Precisamos levar a sério o que nós cantamos. Quando nós cantamos, fazemos votos ao Senhor. Você lembra do que você cantou hoje no culto? Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Você prometeu isso para Deus. Você falou isso diante de Deus. Você não estava cantarolando uma musiquinha legal. Você estava falando diante de Deus. Mais de Cristo eu quero ouvir. Nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Você falou isso para Deus, não fui eu. Fui eu também, tudo bem. Mas você falou também, né? Tá todo mundo junto nesse barco. Tem que cumprir, meu irmão. Você falou diante de Deus. Tem que cumprir. Precisamos cuidar com aquilo que cantamos. Isso serve de advertência aos irmãos das equipes de louvor, quando eles recebem liberdade para escolher as músicas para o culto. Cuidado, você vai escolher as palavras que todo o povo de Deus vai votar diante de Deus. Não escolha as músicas que você mais gosta para o culto. Não é essa que é a boa. Música boa é aquela que fala a verdade diante de Deus, porque nós prestaremos contas dessas palavras diante do Senhor. Precisamos levar a sério o nosso batismo e profissão de fé. Nosso catecismo maior diz que o nosso batismo é um momento em que nós fazemos um voto solene a Deus. E entramos em um pacto público professando pertencer total e unicamente ao Senhor. Foi isso que você fez no dia da sua profissão de fé, no dia do seu batismo. Você fez um voto a Deus. Cumpra o seu voto. Você falou que era dele. Queria tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir o Senhor Salvador Jesus Cristo. Faça, cumpra. Você prometeu diante de Deus. Por isso que a tradição reformada sempre fala de aperfeiçoar o seu batismo. Ou seja, é você cumprir os votos feitos diante de Deus. Você prometeu pertencer somente a Ele. Você prometeu matar as obras do velho homem que está crucificado com Cristo. Você prometeu não viver mais para si mesmo. Cumpra. Cumpra aquilo que você falou ao Senhor. Precisamos levar a sério também o batismo dos nossos filhos. Quando batizamos os nossos filhos, estamos no culto a Deus, fazendo promessas a Deus.
promessas de que nos empenharemos para que eles aprendam a ler a palavra de Deus, promessas de que oraremos por eles e com eles, promessas de que traremos a essas crianças para diante da presença de Deus aprenderem a cultuar a Deus em espírito e em verdade. Você prometeu, cumpra aquilo que você prometeu ao Senhor. Precisamos levar a sério a ceia do Senhor. Nosso catecismo maior também fala dos votos que fazemos neste santo sacramento. Por meio dele, nós renovamos o pacto que fizemos com Deus e o amor que prometemos a todos os crentes. Porque nós participamos do mesmo pão e somos todos membros do mesmo corpo místico, que é o corpo de Cristo. É isso que o nosso catecismo fala. Perguntas 168 e 174. O fato é, na ceia, você promete viver de acordo com as promessas de Deus de estar unido a Cristo Jesus. E por causa disso, fazer parte do corpo de Cristo e servi-lo como um membro ativo do corpo de Cristo. Qual é o seu papel no corpo de Cristo? Você tem cumprido esse papel? Você tem cumprido o seu papel no corpo de Cristo Jesus? Você tem feito aquilo que Deus te chamou para fazer? Cumprido aquilo que Deus te deu dons para cumprir? Você precisa fazer. Por isso que 1 Coríntios 11 traz uma advertência gigantesca sobre aquele povo que na ceia do Senhor não demonstrava amor aos seus irmãos, porque na ceia nós votamos a amar os nossos irmãos, participamos do mesmo pão, nós estamos dizendo, eu participo do mesmo corpo que você. E aí você participa da ceia e sai da igreja falando mal do seu irmão. Você vai ter que prestar contas disso diante de Deus, porque foram as suas palavras. Você prometeu que iria fazer parte do corpo de Cristo. Cumpra as suas promessas. E por fim, não podemos deixar de falar dos votos de ordenação. Todos os oficiais da igreja, presbíteros, diáconos, quando ordenados, prometem coisas diante de Deus. Está nos nossos princípios de liturgia, os presbíteros e diáconos assumirão compromisso na reafirmação de sua crença nas Escrituras Sagradas, como a palavra de Deus, e na lealdade à nossa confissão de fé, aos catecismos e à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Prometerão cumprir com zelo e fidelidade o seu ofício e também manter e promover a paz, unidade, edificação e pureza da igreja. Você prometeu. Ninguém pôs uma arma na sua cabeça. Você prometeu, no culto, diante de Deus, que você faria todas essas coisas. Oficiais, vocês estão cumprindo as promessas que fizeram a Deus? E não foram só os oficiais. Nossos princípios de liturgia também dizem, a igreja promete reconhecer o oficial eleito e promete diante de Deus tributar-lhe o respeito e a obediência a que tem direito, de acordo com as Escrituras Sagradas. Irmãos da igreja, vocês estão cumprindo as promessas que fizeram diante de Deus? Tenha temor, meu irmão. Tenha temor no culto a Deus, levando a sério o que você fala. De fato, o culto não é um momento qualquer. O culto não é uma reunião de amigos. O culto não é um clube de associados que se junta para fazer um show de música e depois ouvir uma palestra motivacional. Tem igrejas que fazem o culto assim, nós não. E não faremos. E de fato nos comprometeremos hoje a nunca fazer do culto da Igreja Presbiteriana de Joinville um momento qualquer, uma reunião de amigos, um clube de associados, um show de música seguido de uma palestra motivacional. Não faremos! Nós nos comprometeremos diante de Deus a servi-lo no culto, conscientes daquilo que ouvimos e daquilo que falamos. Esta é uma cerimônia solene de renovação do pacto diante do Senhor. No culto, Deus promete de novo ser o nosso Deus. E nós prometemos de novo ser o povo dele. Vamos cumprir as nossas promessas. Tenha temor, meu irmão. Tenha temor no culto a Deus, levando a sério o que você ouve. Ouça com atenção verdadeira. Tome notas, faça anotações, tenha um caderno para isso. Leia de novo o texto, de novo, medite nele de novo e de novo. Gaste o dia do Senhor nisso. Gaste a sua semana devocional nisso. Sua vida devocional começa aqui e agora. E a sua semana vai ser decorrência desse aqui e desse agora. Seja consolado pelas verdades aprendidas, obedeça às ordens dadas, mande perguntas ao pastor. É maravilhoso, vou ficar feliz. O pastor já vai ficar feliz. Tenha temor
no culto a Deus, levando a sério o que você ouve. E tenha temor no culto a Deus, levando a sério o que você fala. Quando tiver oração, ore de verdade. Quando tiver canção, cante de verdade. Dá para ver você cantando de verdade, dá para ver você não cantando de verdade. Cante de verdade. Cante com o coração. Cante crendo no que você canta. Leve a sério as palavras suas diante do Senhor. Honre o seu batismo. Honre a sua participação na ceia. Honre os votos que você fez. Tema a Deus.